Inter-D Música. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e nesse programa eu recebo a multi-instrumentista, cantora, compositora, dentista e, para variar, mestra em engenharia biomédica na área de física nuclear, Bia Villachan. É isso, ela é a primeira convidada da série Inter-D Mulheres Instrumentistas do Recife, que foi viabilizada por meio do edital Braulio de Castro da Lei Aldir Blanc do Recife. Bom, a conversa com Bia foi bem ampla e proveitosa, né? A gente falou sobre a carreira dela na música, falamos de frevo, carnaval, vacina, ciência, guitarra, Jimi Hendrix, Iron Maiden, entre outros temas. E como o papo foi longo, né, a gente aqui do Inter-D decidiu dividi-lo em duas partes. Então a gente vai ouvir aqui a primeira parte da nossa entrevista com Bia Villachan. Vamos nessa. Bia Villachan. Queria começar do princípio do começo, digamos assim. Como é que você começou a tocar? Primeiro eu queria agradecer o convite, a gente estar batendo esse papo, mandar um beijo para todos os seus ouvintes. Começou muito cedo, né? Eu venho de uma família muito musical. Meu avô foi um grande bandolinista, na verdade ele também foi fundador do bloco carnavalesco Pirilampos de Tigipió. Ele, além de ser um instrumentista, ele era muito ligado ao carnaval. A música para ele era um passatempo. Ele era comerciante, tinha uma loja de joias lá na Rua Nova e tal. Mas eu lembro que toda vez que ele chegava da loja, ele tinha que pegar o bandolim dele, sentar e praticar, tocar. Aí eu sempre escutava das mãos dele naquele tempo de pixinguinha, né? Isso me marcou muito. E eu vendo meu avô tocar, eu achava aquilo incrível, eu achava um instrumento lindo, porque o instrumento dele era exatamente esse que está no meu braço tatuado, né? É um gianino tranquilo. Bem bonito essa que tem essa borboleta de madrepérola. Eu achava ela linda, essa borboleta. Quando ele estava tocando, eu ficava olhando a borboleta. E me deu vontade de começar a tocar esse instrumento, né? Ele botou o instrumento na minha mão e começou a me ensinar. Eu sempre fui muito musical, de ouvido. Então, quando eu escutava ele tocar, eu começava a tocar, fazia algumas associações, né? Acho que a gente que toca de ouvido, a gente faz algumas associações, algo que só Deus explica. E aí eu comecei com um bandolim, aos 6 anos de idade, influenciada por ele. E ele escutava muito música instrumental. Eu lembro que ele botava muito Jacó do bandolim, Lupécio Miranda. Lupécio, ele contava que frequentava a minha casa. Minha avó também era pianista, não cheguei a conhecê-la, eu convivi com meu avô. E assim, Lupécio frequentou minha casa várias vezes, Henrique Anes, para tocar com meu avô. Então, eu fui crescendo nesse ambiente em que a música reinava, né? Principalmente a música instrumental, o chorinho, o frevo. E aí, depois eu senti a necessidade de acompanhá-lo. Eu ouvia ele tocando o bandolim, mas queria pegar o violão para acompanhar. E antigamente, a gente não tinha essa lutearia para criança. Né? Até agora você vê fábricas produzindo violões pequenininhos que a criançada dá para aprender e desenvolver, mas na minha época não tinha. E eu lembro que o violão do meu avô era um violão de luthier enorme. Eu tenho foto com ele, eu já até postei lá no Instagram, e eu ficava toda pendurada para tocar, né? Eu tive que crescer um pouquinho para conseguir tocar, o braço muito grande, que era aquela dificuldade, mas com 8 anos eu comecei a tocar violão, né? E aí acompanhá-lo. Aí meu avô me incentivou a entrar no Centro de Artes e Comunicação, lá no curso de extensão, com o professor André, professor Mauro,
Da Federal? Egídio, da Federal, professor Egídio, fui professor lá no CAC, né? No CAC, exatamente. Aí eu fiz violão clássico lá. E fui desenvolvendo outros instrumentos, né? A igreja é acho que é uma grande escola para muitos músicos, né? Eu gostava de frequentar a igreja, gostava de tocar e tinha um ministério de música, eu ia lá tocar. Aí, mas não tem baixista, não tem problema não. Vovô, compra um baixo pra mim, meu avô comprava, vou começar a aprender. Aí comecei a tocar baixo. Tem um piano que eu era uma das poucas que tinha carro do grupo, né? Aí eu pegava o teclado das apresentações da gente e trazia pra casa. Aí comecei a ligar e daqui a pouco eu tava tocando teclado, piano. Assim, um ouvido musical, na mente inquieta, a gente vai pegando instrumentos e aprendendo e tal. Mas o instrumento cabeça, né? O instrumento que eu levo pra minha vida, que me dá uma satisfação enorme de tocar, é o bandolim. Agora é guitarra baiana, né? Que eu toco guitarra também, aí juntando a fome com a vontade de comer, né? O bandolim com a guitarra, né? A guitarra baiana é um instrumento muito próximo do bandolim, né? Ele tem a afinação do bandolim, sendo uma corda só. Só que a tocabilidade é completamente diferente. Aí é uma guitarra, né? A tocabilidade dela é como uma guitarra. Então são instrumentos completamente diferentes. Universos diferentes, mas que também são fascinantes, todos dois. Ah, que legal. E quando é que você começou a se apresentar, tá no palco? Assim? Minha primeira apresentação foi aos 8 para 9 anos, com o Dr. Fernando Azevedo e Dalvinha Torres. Dr. Fernando foi o meu neonatologista, né? Ele foi quem me pegou pela primeira vez, quando em parte de minha mãe. Meu pediatra uma vida toda, ele é um grande cantor, né? E assim, foi um dos grandes incentivadores, além do meu avô, minha família. Dr. Fernando foi um cara que incentivou sempre minha arte, ele sempre admirou. E ele fazia um projeto chamado Terças de Abril, sempre no mês de abril, todas as terças, lá no Valdemar de Oliveira. Ele e Dalvinha Torres faziam apresentações e tinham convidados. E eu, aos 8 para 9 anos, era uma convidada, né, destemida, porque aí eu lembro que aquele maestro Dimas frequentou minha casa. Isso, frequentou minha casa na época dos Terças de Abril. Ele foi lá com o Dr. Fernando pra gente ensaiar tudinho. E aí, aquela coisa da criança que tá começando, que só quer se divertir e tocar, né? Não entendi a grandeza daquele cara que tava ali do meu lado, que Dimas é um monstro, né? Depois que eu fui entender quem era aquele cara, assim, eu tenho foto deles com partitura, assim, olhando pra mim, e ele besta comigo tocando. Aí eu lembro que eu acompanhei Dalvinha, acompanhei o Dr. Fernando lá no teatro, foi minha primeira apresentação pública. E lá pra cá eu nunca parei, só que a música sempre foi um paralelo na minha vida. Sim. Era algo que eu me divertia, esquecia os problemas, né? E eu tinha comigo que eu tinha que me formar. Minha mãe botava isso, olha, prioridade é estudo. Até por isso eu não ingressei, por exemplo, num conservatório, porque ia me demandar muito tempo. E minha mãe era muito caxias com o meu estudo. Certo. Fiz concurso para colégio militar, passei, aí fui clarinetista da banda. Sim, a música sempre acompanhou. Toquei com o Alceu Valença, né? Fiz parte da banda de pau e corda dele, junto com Aninha, Lulu, Cláudia Almeida. As Gêmeas, né? As Gêmeas, enfim, a gente sempre se reunia no carnaval. Ele me chamou várias vezes para fazer apresentações com ele, Marco Zero, durante o carnaval, sempre tocando. Mas a música era paralelo, né? Eu me formei em odontologia, sou dentista, me formei pela Universidade Federal, fiz mestrado em engenharia biomédica também lá, né? Eu sempre tive esse negócio com cálculo, com número, aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Minha graduação com uma pós dentro da área de exatas, né? Que é engenharia. Me saí muito bem na área de energia nuclear, né? Minha dissertação de mestrado falava sobre radiação, né? Olha, que interessante. Pacientes pediátricos, a questão das radiografias que a gente tira quando é pequeno para ver como é que está o crescimento de crânio e tal, ou fazer exames para sinusite, essas coisas, e o que é que aquilo vai acontecer com a criança, né? A dose, você tem que fazer o exame com a menor dose possível, que é para você entregar um exame que dê para ler, que dê o resultado. E eu
pesquisei tudo isso, né? Entrei no meu doutorado em genética, na Federal. Olha. Quando eu estava na metade do meu doutorado, eu passei por um problema de saúde, né? Eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. E assim, eu tinha perdido já minha irmã aos 15 anos para um câncer. Eu fiquei única, né? E chegar para minha mãe e meu pai e dizer, eu tô com a mesma doença. Apesar de ser num lugar mais acessível, menos agressivo, era um câncer menos agressivo, mais tratável do que o que a minha irmã teve, que foi fulminante. Mas é uma notícia que eu disse, como é que eu vou fazer agora para falar isso para minha mãe e pro meu pai? E assim, já casada, com 2 filhos, meu marido me dando a maior força, eu repensei a vida como um todo, sabe? Assim, e, poxa, eu vou ter que sair daqui do Brasil, se eu quiser ser mesmo pesquisadora, professora. Aqui ninguém valoriza nada disso, a gente tá vendo aí a agonia que tá sendo a gente convencer as pessoas que tem que se vacinar, né? Não é? É uma luta, né? A luta da ciência, né? Contra o negacionismo. É uma coisa que é ilógica. E no Brasil, o pesquisador ele não tem vez, não tem voz, não tem nada. Meus amigos todos, pesquisadores, eu tenho uma que está na Alemanha, a outra está no Chile, outra está na França, ninguém ficou aqui. Do meu grupo de pesquisa, quando a gente chega no doutorado, a maioria voa. E eu estava prestes a voar para Itália, Trieste. Aí eu, filha única, olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo, meu Deus, o que é que me faz mais feliz? Eu estar dentro da universidade pesquisando, eu estar tocando. Eu digo, rapaz, eu acho que eu já galguei todos os patamares que eu gostaria de galgar dentro da minha profissão. O consultório está aí, está fechado, eu não clinico mais, mas está com minha sócia lá, ela está tocando. Eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir agora aquilo que me faz... A odontologia me faz feliz, mas a música, ela me tira completamente... É algo que eu não sei explicar. Quando eu tô tocando... Acho que se você pegar um vídeo meu, quando eu estiver tocando, você... Pelas expressões que eu faço, aquela entrega, aquele momento que eu tô ali tocando, me tira completamente, assim, do mundo. Eu tô viajando, eu tô em outra vibe. Te leva para outro universo, outro universo, né? Que ali eu tô 100% feliz. Eu tô em êxtase. É um negócio que é difícil de explicar, né? Só quem toca sabe, né? Aí eu me virei com minha esposa e digo, eu acho que agora eu vou seguir o meu sonho. É viver da minha arte. É viver da minha música. E meu marido tem uma sacada de marketing muito grande. Ele já foi empresário, já foi produtor. Foi produtor do Perquipan, junto com Naná, Vasconcelos, Gilberto Gil. Quem é o teu... Amaury Pinto. E assim, aí ele disse, não, se é isso que você quer, eu não quero ter em casa nem uma dentista frustrada, nem uma musicista, nem uma cantora frustrada. Siga o que você quiser e eu vou estar aqui para lhe apoiar. E aí é um projeto meu e dele, né? Isso foi em 2017. A gente está em começo de 22, com a pandemia aí no meio, que atrapalhou um bocado a gente, mas eu, graças a Deus, com muito trabalho, pensamento estratégico, muito estudo, hoje eu conquistei um espaço que é interessante, né, para uma mulher instrumentista. Tem aqueles olhares no começo, pô, será que ela toca mesmo? Ou ela só tá querendo aparecer, né? Já escutei muita coisa do tipo, para uma mulher ela até que toca muito bem, ela toca como um homem, já escutei várias coisas, né? E assim, aqueles olhares, será que ela toca mesmo? E a gente pegar o instrumento e mostrar que toca, tem que ser assim. Eu digo que nós mulheres, a gente tem que provar triplicadamente a nossa competência, né? Porque se a gente errar uma notinha, uma coisinha, diz, olha, porque é mulher. Se fosse homem, não errava, né? Infelizmente, esse olhar machista, esse olhar preconceituoso, ele é muito forte. Principalmente aqui. Eu já Recife, saí Nordeste. daqui. Isso, Nordeste. Eu já saí um bocado já para mostrar o que é nosso. Eu já fiz show em São Paulo, no Rio, Salvador. Eu fui chamada por um produtor de lá. O produtor veio para cá, pro Panela do Jazz, no meu show que teve aqui em Panela. Chico, e ele viu, ficou maravilhado, entrou em contato, esse cara leva você pra Bahia, né? E foi quando eu já tinha contato com o Armandinho, que o Armandinho tinha visto um vídeo meu com o Spock que viralizou, já tinha contato com ele, disse, não, você tem que vir pra Bahia e vai ter uma participação de Armandinho e tal no seu show. Eu disse, beleza, marcou, Teatro Isba lotado pra escutar
música de Pernambuco, que eu não cheguei lá para tocar, para agradar ninguém, eu cheguei lá para tocar o que é meu, que eles dão um valor, assim, tremendo ao que é nosso. A cultura de Pernambuco lá tem uma força enorme. Aliás, no Brasil todo, só quem não sabe disso somos nós, pernambucanos, que não damos valor, né? A gente vê aí esses camarotes fechados, privados, que infelizmente ainda não despertaram para a riqueza, para a importância da cultura que é nossa. E não despertaram para o orgulho dessa cultura, porque a nossa cultura é a cultura mais rica do país. Eu passei pelo forró, pelo ciranda, pelo maracatu, pelo frevo. Enfim, qual é o lugar do Brasil que tem uma diversidade, uma riqueza cultural tão grande como a nossa? Né? E eles não despertaram para isso ainda. Aí traz fulaninho de tal, o da mídia, né? O que bomba lá é a música entretenimento, né? Mas que ele não entende que até aquelas pessoas que estão ali querendo brincar ou querendo escutar esse tipo de música, se botar um frevo para tocar, eles vão curtir, eles vão brincar. Se colocar a nossa música lá para tocar, eles vão curtir pra caramba, mas é porque não tem acesso, não escutam porque não se valoriza, né? Eu escutei de um divulgador de rádio, quando eu lancei meu frevo com Edinho Queiroz, Sonhos Roubados, feat. Luiz Caldas. Aí eu fui procurar as rádios, até de uma maneira errônea, porque essas rádios que tocam música, eu não acredito muito. Eu acredito que a rádio que junta música com conteúdo, como você faz, essa sim vai vai permanecer no mercado. Mas aquela que só toca música, cada vez mais os streams estão deixando elas para trás, né? Mas vamos ver, vamos falar com esse divulgador. E assim, eu escutei uma coisa que me deixou muito, 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 muito triste. Olha, eu vou te cobrar tanto para tocar a tua música e, olha, tá barato, viu? Porque frevo não é comercial. É o jabá, assim, na cara de pau. Então, quer dizer, o jabá na cara de pau e aquilo... tudo bem, jabá a gente sabe que existe, né? Que eles cobram. Mas o pior é diminuir, sabe? Dizer assim, ó, não é comercial, bicho, eu vou tocar, por favor, tua música, porque isso aí demais, não é comercial. Né? Mas por que não é comercial? Porque nós não damos valor. O pernambucano não escuta frevo sem ser de 31 de dezembro ao quarta-feira de cinzas, né? Ele só escuta nesse período. Mas o frevo tem que ser tocado o ano todo. Eu digo, o axé não é tocado o ano todo? Quando o Ivete tá lá no Faustão, ela toca o axé. Né? Você vai em Salvador, se chegar no aeroporto de Salvador, tá tocando música baiana. Música baiana, mas é o ano todo, não é só de dezembro a fevereiro, é o ano todo. Por que a gente criou essa cultura que frevo tem que ser tocado nesse período e acabou? Depois de quarta-feira de cinza, ninguém quer mais escutar. Parece que virou uma coisa... E frevo é um ritmo que a gente tá falando de música instrumental, é um dos poucos ritmos que nasce, né? Ele é genuinamente instrumental, como o choro. Ele nasceu primeiro instrumental. Veja, é uma coisa difícil de tocar, é uma coisa difícil de cantar, difícil de dançar. Tá no nosso sangue, é nosso. Não é música medíocre, né? Que eu digo. E por que a gente não dá valor, cara? Por que a gente não vê, poxa, pra tocar o último dia, eu tenho que tocar todos os dias. Aquela música é difícil pra cacete de tocar. Aquela frase é horrível de sair, principalmente porque foi escrita para instrumento de sopro, né? Ela foi escrita ali para sax, para ataque de trompete e trombone. Não foi escrita para um bandolim, que tem isso, né? A composição que é escrita para aquele instrumento. Aí tá naquele tom melhor do instrumento, né? O compositor, ele procura adequar para o instrumento. Aí você pega uma música que é tocada com outro instrumento de sopro, que é bem mais... Tá tudo aqui na mãozinha, né? De que a paleta de Spock tá no bico dele, né? O meu tá na minha mão. É difícil pra caramba, mas não dão valor, velho. Não dão valor. São horas de estudo pra tocar aquilo ali, eu tenho que passar repetindo a mesma... Você é instrumentista, sabe disso. A gente repete a mesma frase, não sei quantas... né? Até que se limpe a frase, que ela fique linda, que ela consiga sair. Poxa, isso tem que ser valorizado, cara. A gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar. Eu sou dessa nova geração
E eu vejo já uma geração cansada de dizer aqui, esse é meu, é nosso, vamos lá. Mas tá cansando. Mas aí vem essa nova geração que tem essa obrigação moral, sabe? Essa obrigação de perpetuar a cultura. A gente já vem aí de um segundo ano sem carnaval. Isso é triste, não só por a gente, que a gente vai ficar sem renda mesmo. Tem gente que paga suas contas do ano com o carnaval. Conheço vários, não só músicos, mas pessoas, técnicos de som, técnicos de luz, pessoas que estão no bastidor da história, que estão passando fome, né? Eu não falo nem disso. Mas e aquele povo que vive de cultura popular vai fazer o quê? Sabe? É muito difícil, a gente vê que não tem o apoio que a gente precisa. Não tem que ter carnaval mesmo, não. Não. Gente, não é assim. Porque aquilo mantém vivo para gerações o que é melhor, o que é de melhor nosso. É importante por isso, não só pela economia que gira, mas que diz assim, meu filho, isso aqui é Pernambuco. Isso aqui é Recife. Isso aqui é meu, é nosso. Isso aqui tem que ficar pro seu filho. Tem que ficar para o outro filho, que as gerações precisam conhecer, porque vão acabar. Muitos já não conhecem o pastoril. Eu digo a você que eu já venho de uma geração que o pastoril já... Eu não me lembro de ter visto pastoril quando eu era pequena. E olha que minha mãe frequentou muitos pastoris, mas eu não me lembro de ter visto uma apresentação de pastoril. Quer dizer, é uma coisa que está sumindo. Tá indo embora. Se a gente não valorizar, se a gente não cobrar do governo, da prefeitura, que essas pessoas toquem, que essas pessoas estejam nos espaços agora controlados, mas tem que ter uma solução, velho. Sim. A gente tem um sítio da Trindade aqui pertinho, a gente tem tanta coisa que a gente pode usar, o Geraldão, que a gente pode usar para tornar essas manifestações cada vez mais próximas da população. E é por isso que a gente está perdendo esse feedback, porque as pessoas não conhecem. E se eu não me engano, assim, baseado naquele especial que você estava fazendo na Globo, né? Você tem uma ligação com a espiritualidade também, né? Muito. Aí, é isso, é outra coisa que eu fico página, que eu também já estudei, gosto de estudar sobre espiritualidade, que é essa coisa, essa falta de humanidade de quem, sei lá, diz seguir uma religião, que tá todo domingo lá na igreja, não sei o quê, e chega a fazer coisas ruins, assim, sabe? Eu digo que a gente não precisa de religião para despertar a nossa fé, o nosso lado melhor. A gente não precisa estar se apegando a nada. Eu digo que eu conheço muito ateu que é mais cristão do que é muito cristão, que se diz cristão, né? Eu conheço ateus mesmo que são mais caridosos do que o próprio espírita, do que o próprio evangélico, do católico, sabe? A religião é uma ferramenta a mais. Se eu disse assim, eu sou católico, eu sou espírita. Mas o espiritismo é uma ferramenta que me liga ao meu divino. Vamos dizer assim. Mas você não precisa disso. Basta que você se conscientize que a sua existência tem que fazer um sentido. Né? Você tem que fazer um sentido. Então, e colocar o bem acima de tudo. Se a gente partir do princípio de eu não vou dar a ninguém o que eu não quero pra mim. Basta você, tudo que você fizer na sua vida. Se fizessem isso comigo, eu iria gostar? Se a resposta for sim, faça. Se a resposta for não, não avance. Eu não vou dar a ninguém o que eu não quero pra mim. Né? Se eu estou numa situação de dificuldade, se alguém vier me ajudar dessa forma, eu vou gostar sim, então faz. É assim, é consciência, é não dar a ninguém o que eu não quero pra mim, é amar o meu próximo. Eu tô aqui por um motivo, eu tô aqui para difundir um dom, um talento que Deus me deixou. Eu não podia deixar esse talento guardado. Eu tinha, pra mim, tinha isso pra mim. Eu não podia simplesmente abandonar isso e fazer de conta que eu não vim com isso. Você veja, por exemplo, isso que você falou da gente estar no meio de uma pandemia e as pessoas que têm acesso à arte, à música, aí encontram um alento, assim. Um exemplo é você, por exemplo, fora dos palcos, mas nas redes sociais, por exemplo. Quantas vezes
Eu já vi, entro lá nas suas redes sociais e você tá lá tocando, você toca às vezes um rock, né? Iron Maiden, pá, não sei o quê. E todo mundo se diverte, sabe? Tá vendo? Eu mesmo entro lá, que legal, aí você sabe, você tá naquela agonia da pandemia, gente morrendo, aí tá abre lá. um Instagram e a gente vê uma música. Bia Vilachan lá tocando, né? Talvez até essa pessoa que criticou aí, né, que falou, talvez ela tá lá também, vendo você outros músicos. Pois né? Esse foi o Sons da Fé surgiu assim, né, que você falou do projeto, que foi apresentado na Globo, foi muito bonito, porque qual o som que inspira a tua fé, né? Às vezes você não precisa de uma música sacra para poder se conectar. Por exemplo, uma Anunciação de Alceu, eu acho uma música muito que me conecta muito ao divino, sabe? Eu me sinto bem quando escuto, eu me sinto elevada, espiritualmente elevada quando escuto. Sons da Fé surgiu assim. Aí eu trouxe Lia, que Lia tem essa espiritualidade muito forte nela, é uma pessoa que sofreu muito na vida, preconceitos, e por também fazer ciranda, que é um ritmo de cultura popular, o quanto essa mulher não sofreu, né, de preconceito. O quanto ela tem para ensinar. Então você vê ali naquela fala a fala de Lia, que é uma fala muito rústica, uma fala muito simples, mas que tem uma riqueza, né? Que tem uma mensagem tão rica. Conversei com um padre que tem a missão de fazer evangelizar através da música, né? Isso que ele faz. Ele foi uma pessoa que eu tive assim uma surpresa enorme, porque eu sei que eu conheço muitos padres que não têm essa empatia na frente da televisão, mas por trás dos bastidores são pessoas bem difíceis de lidar. Mas o Reginaldo é uma pessoa maravilhosa. Padre Reginaldo Manzotti. Sim. Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa que o que você escuta ele na rádio, o que você escuta ele na TV, é exatamente aquilo, sabe? É um cara que quando me viu, Bia, você tá bem acolhida aqui, como é que você tá? Sabe? Tá tudo bem, deu tudo certo com sua viagem, vamos gravar. Passou 1h30 batendo papo comigo, que eu tive dificuldade de cortar pra fazer o especial, que a gente tem lá o tempo, né? Sim. Mas foi completamente receptivo, generoso, quer dizer... Foi um momento ali que a gente conversou sobre pandemia, conversou sobre música, sobre fé, de como inspirar a fé nas pessoas e trazer uma mensagem mais positiva em um momento tão difícil. E ele aliviou como uma pessoa que entende de pessoas, né, que entende dessa convivência e tal, que ele estudou para isso, ele estuda para isso. Então ele consegue despertar em você coisas que você não consegue enxergar no dia a dia, né? Ele faz você refletir sobre pequenas coisas. Enfim, foi um projeto muito bom, muito gostoso de fazer. Foi a minha primeira vez apresentando um programa, né? Eu ali estrei como apresentadora. E assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, que quando terminou a exibição, que a gente peço para Emanuel, vamos Emanuel, postar esse vídeo aqui e tal, que é meu assessor, disse, bora postar, a gente faz a legenda. Aí uma pessoa comentou que estava, se eu não me engano, em Santa Cruz do Capibaribe, assistiu ao programa, estava com pensamento suicida, estava vindo de perdeu o pai para a Covid e o irmão estava internado, ela estava em casa isolada com Covid, e eu estou com o pensamento aqui de me matar. Mas quando eu escutei o programa, quando eu assisti ao programa, eu tive uma sensação tão gostosa. Eu me reencontrei, eu vi sentido novamente na minha vida. Estou aqui pelo meu pai que já tinha partido, meu irmão que está me esperando, que vai ficar bom, tenho certeza. Quer dizer, eu atingi meu objetivo. Quando eu vi uma mensagem, bastou, eu não queria atingir milhões de pessoas, não. Bastava um depoimento desse para dizer, valeu a pena. Todo o aperreio, sabe, em plena pandemia, viagem caríssima, passagem lá em cima, digo, meu Deus, a gente vai fazer mesmo esse programa, meu esposo, vamos viajar, a gente resolve, divide em 10 mil vezes, vamos embora. Quando eu leio uma mensagem dessa, bicho, eu digo, valeu a pena. Né? A música é isso, é transformadora, é conexão, desgramada, quando tu fala um negócio daquele, é só falando da mulher falando besteira. Desgramada, a música é a coisa mais linda do mundo. Enfim. Agora, juntando assim, esse lado de você como músico e também ligado à ciência e tudo, como é que você vê o negacionismo
dentro da música, assim, do ambiente musical. Você vê muito isso, assim, por parte de músicos? A gente vê. Como é que você lida com isso? É muito triste, cara, muito triste, porque é algo criminoso. É algo criminoso. Eu parto do seguinte princípio. Nós estamos aqui hoje porque fomos vacinados por nosso pai e nossa mãe lá atrás. Pois é. Né? Nós fomos vacinados pela polio. Acho que na minha geração eu não vi ninguém com alguma... Fica aleijado, né? A pessoa fica assim, com alguma deficiência. Eu não cheguei a ver ninguém com consequências da polio. Eu não vi. Mas a geração anterior à minha tinha muitos. Uhum. Quantas pessoas hoje estão numa cadeira de rodas, estão sem poder porque foram acometidos pela polio? Né? Então, mas é uma vacina que surgiu em menos de um ano. Graças a Deus! Não é? Você não pode, falando agora cientificamente, né, de uma pessoa que pesquisou muito, né? Pesquisei junto com a Universidade de Trieste, de tantas outras por aí. Falando como pesquisadora, você não pode medir uma medicina de hoje com a medicina dos anos 50. Uhum. De forma alguma. Antigamente, até pouco tempo atrás, antes do advento da internet, você para escrever uma dissertação como a minha, você tinha que ficar dentro da biblioteca central, né? Tem que pegar vários artigos impressos lá, ler coisas que já estavam obsoletas, porque a velocidade da informação era muito devagar, né? Aí se comunicava por carta, mandava uma carta para a universidade, isso aí eu escutei meu orientador falando. Uhum. Carta para a universidade fulano e tal, solicitando alguns artigos ou estudos sobre tal, mandava para a universidade e a universidade mandava de volta algumas cópias de alguns estudos. Quer dizer, a velocidade era lenta, cara. Hoje o que se está se fazendo na Universidade Federal já se sabe no Japão, na China, na Alemanha. Se eu não tenho algo aqui, porque eu não tenho acesso, eu ligo para a Universidade da Alemanha, bicho, eu tô precisando de tais resultados, você me manda? Pois não. Manda os dados para ele me manda. É tempo real, cara. É tempo real. A nossa vacina, que é a Coronavac, foi desenvolvida em parceria Brasil-China. Quer dizer, você pode medir a ciência de hoje com a ciência de 50 anos atrás. A vacina da Pfizer, a AstraZeneca, é o futuro das vacinas. RNA mensageiro. É o que há de mais avançado em termos de vacinação no mundo. A Coronavac ainda usa uma tecnologia antiga, que é vírus inativado. Mas a Pfizer é algo extraordinário, algo que está revolucionando. Por que? Explica pra gente aí. Justamente porque a tecnologia dela é de RNA mensageiro, né? É diferente do vírus morto, que você, como é da gripe, você toma, ela sensibiliza seu organismo através de vírus inativados, vírus mortos, mas que vão ativar teu sistema imunológico. Essa daí, ela tem uma informação genética, né? Um pedaço de informação genética que vai fazer com que o seu corpo produza uma imunização muito mais eficiente. Ela é mais eficiente e mais rápida. É uma resposta cavalar. Estou aqui. O organismo responde mais rápido do que um vírus inativado. É o futuro das vacinas. Você negar tudo isso hoje, depois de tantos... tudo bem, vamos lá. Precisamos de estudo para saber se ela é segura, eficaz. Essas pessoas que fizeram esses estudos são cientistas de respeito. São pessoas que não vão jogar o seu currículo e rasgar. Eles fizeram estudos de verdade, duplo cego, bababá, para ver pessoas que tomaram placebo, pessoas que tomaram a vacina. Vamos lá, vieram a Anvisa. Só tem cara top ali, gente. Passa por um comitê muito criterioso, tanto que demoraram. Não sei se você se lembra, quando foi liberar a vacinação lá, a gente até ficou, puxa, tá demorando, muita gente reclamando que tava demorando.
Mas eles estavam fazendo um procedimento que é praxe. Ali estava revendo todos os estudos. Ah, mas tá faltando isso. Volta lá pra Sinovac. Olha, eu tô precisando de tais e tais dados. Aí volta dado. Aí ele vai analisar para ver se aquilo ali é confiável, se o estudo foi confiável, se realmente foi feito da maneira certa. São pessoas que viveram a vida ali. E vem de gente dizer, experimental. Pelo amor de Deus, vamos tirar essa... Não existe vacina experimental. Já foi experimentada. As pessoas que foram cobaias assinaram um termo. Assinaram um termo, sabiam do risco, sabiam do que estavam ali para fazer e se prontificaram a fazer por nós. E a gente é muito grato a essas cobaias. Ponto final, gente. E depois isso passou por várias instituições de todo mundo, né? Do Brasil, Estados Unidos, Europa. O Chile já vacina criança com a Coronavac. Tudo bem, a gente tá revendo agora. Parece que a Anvisa acabou de aprovar agora à tarde. Quer dizer... Vamos acreditar na ciência, pessoal. Que história é essa que a gente não... Um cientista vai para a televisão e diz assim, olha, se vacine, que a vacina é segura, é eficaz. A gente mostra aqui, ó, tem esse estudo A, tem o estudo B, tem o estudo C, tem a Europa... que caiu o internamento, apesar de o nível de negacionismo lá ser bem mais alto que o nosso, né? A gente tem que aqui elogiar. A gente tem a cultura da vacinação. A gente gosta de se vacinar. A gente já tem isso, né? Isso foi um trabalho anterior ao nosso, né? E meio Zé Gotinha, aquelas questões todas de vacinação que... Foi uma cultura que se disseminou pelo Brasil todo. Até no tempo dos militares, né? Tem altas campanhas. Eles ajudaram muito. Ajudaram muito a difundir essa cultura de vacinação. Hoje a gente tem um filho, a primeira coisa que ele fala, pega a carteirinha de vacinação. Olha, tá atrasado aqui, doutor. Tá faltando tal, doutor. Tá não. Quer dizer, a gente se preocupa. Eu nunca vi, eu não sei, até hoje, se existe remédio para vírus. Eu desconheço. O que a gente pode fazer é prevenir. E combater os sintomas, né? Combater paliativos, os paliativos e prevenir. Virose tem um tempo. E como é que se previne vírus? Vacina. Não tem outro meio, gente. Ivermectina. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu fui na farmácia outro dia, que eu como muito fora de casa. De ano em ano eu tomo remédio pra verme. Tomo mesmo. E aconselho todo mundo tomar. Como muito fora de casa, a gente não sabe como é a manipulação dos alimentos. Minha filha precisa de uma Anita. Olha, como fazia muito tempo que eu não tomava, qual é a posologia? É de 12 em 12. Ela fez, a senhora vai tomar pra quê? Pra Covid? Eu digo, pelo que eu sei, Anita é remédio de verme. Ivermectina é remédio de verme e de piolho. Eu não sei, eu não vejo outra indicação pra Anita sem ser... não, porque tem gente aqui que... Como é? Toda semana toma. A gente vai ter uma epidemia de pessoas sem rim e sem fígado. Porque esses remédios são veneno. É criminosa a história. É criminosa a história. É muito triste. Né? A gente tem um líder, chefe, que condena a vacinação. Pois é. Que não se vacinou, que é motivo de chacota, que é motivo de vergonha, sabe? Que diz assim... Atrapalha a campanha. Atrapalha, que diz assim, não vacine não, seu filho não. Você não sabe o que vai acontecer. Que é isso, minha gente? Quem é esse cara na fila do pão? Ele estudou pra dizer aquilo? Não. Quem é você na fila do pão, meu senhor? Você não é ninguém na fila do pão. Se você não tem competência, delegue. Aí você tem um ministro da saúde que é médico. Quer dizer, você vai rasgar seu diploma pela uma ideologia. Que o ministro vai seguindo as coisas também que ele fala. As ideologias dele, cara. Isso. Que coisa feia. Tu é um médico de renome. Tu é um médico que tem um currículo invejável. Tu lutou uma vida toda para construir um currículo daquele, para chegar hoje e dizer assim, realmente eu não sei por que tanta pressa para essa vacina. Gente, como assim? Só acha isso, que não existe pressa para vacina, quem não perdeu uma criança
na família para a Covid, para uma doença terrível, uma doença que ainda é uma incógnita. Olá, povo, olá, pessoas. Bom, em breve vamos ter mais entrevista com a multi-instrumentista, cantora, compositora, dentista, Bia Vilachan. Este programa, esta série sobre mulheres instrumentistas do Recife, foi viabilizado por meio do edital Braulio de Castro, da Lei Aldir Blanc do Recife. Você pode ouvir essa entrevista também lá no site interd.net.br, nas plataformas de streaming, incluindo as nossas playlists do Spotify. Interd, Música e Conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.